Eu não vou conseguir vê-los enquanto eu estiver falando, mas qualquer dúvida ou qualquer interrupção, por favor, fiquem bastante à vontade para falar, ok? Tudo bem? Uhum. Bom, eu agradeço muitíssimo o convite do professor Hector. Eu vou falar um pouco de oportunidades e contribuições da minha área de formação, né, que são as ciências sociais, em estudos que acontecem aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em duas grandes linhas de pesquisa que eu sou a coordenadora atual. Estudos de prevenção ao HIV e estudos de hesitação vacinal no sul global. Atualmente, eu sou chefe do Departamento de Medicina Preventiva e também sou presidente da comissão de pós-graduação daqui da Faculdade de Medicina. E eu vou trazer projetos em duas linhas de pesquisa que eu coordeno. Uma é e a profilaxia pré-exposição sexual ao HIV, então, é a prevenção medicamentosa para evitar infecções ao HIV, e a segunda linha de pesquisa é uma linha de pesquisa já bastante consolidada, que estuda os aspectos da hesitação vacinal em contextos do sul global. Antes de começar, eu gostaria de falar que, como presidente da comissão de pós-graduação aqui da Faculdade de Medicina, nós temos 5 grandes áreas de programas de mestrado e doutorado. A gente tem na Medicina 1, programas de pós-graduação, ou pós-grado, em cardiologia, ciências da respiração, ciências médicas, dermatologia, endocrinologia, nefrologia e oncologia. Também temos programas naquilo que a gente é avaliado pela CAPES, que é a agência nacional que confere as notas para os programas de pós-graduação no Brasil inteiro, a área da Medicina 2, onde temos alergia e imunopatologia, doenças infecciosas e parasitárias, medicina tropical, fisiopatologia experimental, neurologia, patologia, pediatria, psicologia e radiologia. Também temos programas de pós-graduação de excelência na área de anestesiologia, na área de ciências e gastroenterologia, na área de cirurgia torácica e cardiovascular, em obstetrícia e ginecologia, em oftalmologia, ciências do sistema músculo-esquelético, otorrino, laringologia, urologia. Além disso, temos programa de pós-graduação em ciências da reabilitação e na área de saúde pública, que aqui no Brasil e em muitos outros países da América Latina chamamos de saúde coletiva. E este último programa é o programa onde eu oriento mestrados e doutorados, o programa de saúde coletiva. Ao todo, a gente tem 25 programas de mestrado, doutorado, sendo que 7 desses programas são apenas de doutorado. A gente tem quase 700 orientadores divididos nesses 25 programas, e a gente tem agora, em dezembro de 2024, um total de 1.744 estudantes fazendo doutoramento. Para vocês terem uma ideia da magnitude, do tamanho que é a pós-graduação, não apenas na Universidade de São Paulo, mas aqui dentro da Faculdade de Medicina. E essa é a nossa pós-graduação da Faculdade de Medicina da capital, porque também temos programa de pós-graduação bastante importante, bastante robusto, como o professor Hector falou, na Faculdade de Medicina de uma cidade aqui do interior de São Paulo, que fica em Ribeirão Preto. Bom, tendo falado um pouco sobre o contexto, né, onde eu atuo, seja como orientadora, mas, sobretudo, como presidente de uma comissão, que a gente chama de Comissão de Pós-Graduação,
que ela é responsável por fazer com que todos esses programas mantenham os seus níveis de excelência, onde uma das áreas principais da excelência aqui na FEMUSP é a área da internacionalização. Então, eu queria mostrar para vocês, antes de começar a falar das minhas linhas de pesquisa propriamente dita, que atualmente a gente desenvolve, dentro desses 25 programas de pós-graduação, convênios de dupla titulação apenas para doutorado, com a Universidade de Aarhus, na Dinamarca, com a Universidade Autônoma de Barcelona, com a Universidade de Groningen, na Holanda, com a Universidade Miguel Hernández, na Espanha, e com a Universidade de Montpellier, na França. Recentemente, agora final de 2024, também construímos um convênio de dupla titulação com a Universidade do Porto, em Portugal. Então, muitos dos nossos alunos, dentro desses diferentes 25 programas de pós-graduação, e, sobretudo, aqueles que são de doutorado, eles, quando têm parcerias de pesquisa dos seus orientadores com professores dessas universidades, estamos fazendo um esforço grande de crescer o número de teses que são defendidas em ambas as instituições nessa dupla titulação. Eu queria começar apresentando, então, um projeto vigente, que foi recém-aprovado, dentro dessa minha linha de pesquisa, que é prevenção ao HIV, sobretudo a partir da profilaxia pré-exposição sexual, que usualmente chamamos de PrEP. Essa minha linha de pesquisa, ela é bastante antiga, ela já tem, acho que, pelo menos 15 anos, desde que eu ingressei aqui na Universidade de São Paulo, e essa é uma linha de pesquisa que a gente fez alguns estudos demonstrativos, multicêntricos, brasileiros, envolvendo diferentes regiões do país, e fomos responsáveis, em projetos anteriores dessa linha de pesquisa, na construção da política pública brasileira de prevenção ao HIV, vinculada a essa profilaxia pré-exposição sexual. Então, a gente fez um projeto que teve uma duração de 10 anos, financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que foi o responsável por mostrar a garantia, a efetividade da PrEP para populações de alta vulnerabilidade de exposição ao HIV. E, com isso, o Brasil, a partir de 2015, começou a ofertar, dentro do Sistema Único de Saúde, que é público, universal e gratuito para todos os brasileiros, ou todas as pessoas que moram no território nacional, essa profilaxia, né? E isso é um marco importantíssimo na política de saúde pública aqui no Brasil, porque eu não sei se vocês conhecem, mas a política brasileira de prevenção ao HIV, ela é historicamente tida como muito exitosa, porque, inclusive, fomos um dos primeiros países, quando começaram a se utilizar as medicações antirretrovirais, que conseguimos quebrar as patentes dos medicamentos. Então, uma grande parte da prevenção ao HIV no Brasil e o tratamento das pessoas que vivem com AIDS é universal e atinge todas as pessoas de forma gratuita dentro do nosso sistema de saúde. Atualmente, agora em outubro de 2024, estamos começando um projeto financiado pelo NIAID norte-americano, que envolve
a Universidade Federal de Salvador, na Bahia, se situa no Nordeste do Brasil, a Universidade de São Paulo, aqui no Sudeste do país, e a Universidade de Birmingham, nos Estados Unidos, que é a Universidade do Alabama. Então, a gente tem um projeto que é bastante inovador, que é buscar avaliar a efetividade da oferta de PrEP por educadores pares, diretamente nas comunidades onde jovens e adolescentes de 15 a 19 anos vivem. Então, atualmente aqui no Brasil, a oferta de PrEP, ela acontece nos serviços de saúde, pelos profissionais de saúde. A gente já tem, então, desde 2015, esta oferta de PrEP no Brasil, e desde 2018, a oferta de PrEP para jovens abaixo de 18 anos, começando com os 15 anos de idade. E por que essa busca? Porque essa é a população de jovens, sobretudo jovens do sexo masculino, gays, ou jovens trans, mulheres trans, e que também fazem trabalho sexual, têm sido verificadas como as populações de maior risco para a infecção ao HIV. Com isso, desenhamos um projeto valorizando a questão da educação por par, ou seja, por jovens. Márcia, desculpa, ¿está pasando las diapositivas? Sim, você consegue ver que eu estou passando? No, quedó congelado en la primera página. Nossa, desculpa, eu já estou na terceira página. Eu vou interromper e tentar compartilhar novamente. Só um minuto. Ok. Vocês conseguem ver agora? Solo la primera página. Nossa. Passo, só um minuto, que está dando um erro aqui. Eu vou tentar novamente. Deixa eu ver se eu consigo agora. Agora vocês veem a primeira página? Sí, la primera página. Mudou a tela agora para vocês? Sí, está cambiando. Está cambiando? Bom, então, eu estava falando desse projeto, que é o de avaliação da efetividade da oferta de PrEP por educadores pares. Diretamente na comunidade onde esses jovens gays, homens gays e mulheres transexuais frequentam, né? Então, esse projeto vai acontecer em Salvador, aqui em São Paulo, e temos a parceria com a Universidade do Alabama, em Birmingham, nos Estados Unidos. É muito importante saber que o que é que mobilizou nós, como os pesquisadores principais desse projeto, a submeter esse financiamento para o NIAID, que é um financiamento que dura 5 anos e que vai envolver um grande intercâmbio de dados, mas também um grande intercâmbio de pessoas e expertises. Como um projeto que amplia muito a visibilidade da nossa internacionalização. Atualmente, a gente tem uma incidência muito grande de HIV entre adolescentes e jovens de 15 a 24 anos, né? Mas, nos nossos estudos anteriores e na literatura internacional,
verificamos as dificuldades que são enfrentadas pelos homens que fazem sexo com homens, sobretudo os homens gays e bissexuais, e também as meninas trans e travestis, no acesso aos cuidados de prevenção ao HIV, né? Para vocês terem uma ideia, os dados de PrEP no Brasil, em outubro de 2023, a gente tinha mais de 100 mil usuários de PrEP, mas com uma baixa representatividade de jovens negros, moradores de áreas de periferia, e pessoas trans e pessoas com baixa escolaridade. Então, enquanto pesquisadora que tem ajudado a política do Ministério da Saúde no Brasil a implementar políticas de democratização do acesso à prevenção ao HIV e ao tratamento ao HIV, consideramos que é absolutamente necessário que a gente possa ter estudos que busquem mostrar se há uma forma melhor de acessar essas pessoas que mais necessitam da prevenção ao HIV. Porque, muitas vezes, essas pessoas, diante da altíssima vulnerabilidade que elas têm, elas nem conseguem chegar aos serviços públicos de saúde, né? Então, o cenário que faz a gente investir nesse projeto. Só para eu ter uma certeza que está passando, eu agora estou numa tela que chama justificativa. Vocês estão vendo essa tela? Sim. Sim. Então, a primeira justificativa para esse projeto, que durará durante 5 anos, é que a aceitabilidade, a adesão e a continuidade de PrEP ainda é um desafio para o Brasil e eu imagino que para a América Latina como um todo. As barreiras culturais e estruturais continuam limitando o uso da PrEP, apesar de políticas de ampliação do acesso. Os educadores pares, ou seja, aquelas pessoas que moram na comunidade, têm uma paridade de gênero, de orientação sexual, mas, sobretudo, uma paridade de idade com esse jovem, podem estabelecer maior confiança e maior proximidade, melhorando a adesão à PrEP. Claro, é importante frisar aqui, né, que o acesso à PrEP e a continuidade no uso implica na passagem por profissionais e serviços de saúde a cada 3 meses, para fazer testes de HIV, testes de outras doenças sexualmente transmissíveis e também para ver questões de segurança da medicação que eles tomam, sobretudo segurança em termos de cardiopatias e também segurança em termos da função renal desses jovens. Então, a gente tem todo um acompanhamento que será feito a cada 3 meses, como preconiza todos os documentos do Ministério da Saúde aqui para o Brasil, mas considerando que são pessoas jovens que serão altamente treinadas na própria comunidade e farão a oferta de PrEP. O acompanhamento médico continuará sendo feito no serviço, mas a gente acha que, pelo fato de que os jovens aqui no Brasil têm uma distância de serviços de saúde pública, sobretudo em saúde básica, em atenção primária, estamos aqui fazendo um estudo de implementação para ver essa estratégia de dispensa e acompanhamento da PrEP, produzida por pessoas da própria comunidade. Então, finalmente, o nosso objetivo é avaliar se a intervenção desse estudo, que a gente está chamando de COMPrEP, se referindo à comunidade, aumenta a aceitação, adesão e continuidade de PrEP em comparação aos modos mais tradicionais de oferta de PrEP.
Eu não vou me deter muito na metodologia, né, mas será um ensaio comunitário randomizado que acompanhará por 3 anos jovens de 15 a 24 anos, né? E em etapas intermediárias teremos as intervenções e depois buscaremos aí avaliar a efetividade dessa intervenção. Queria mostrar aqui para vocês, no mapa no Brasil, os locais onde faremos o estudo. Então, 2 estados situados em contextos socioeconômicos, culturais e regionais muito diferentes, né, que é o da Bahia, em Salvador, e também aqui na cidade de São Paulo, que tem o mesmo nome do nosso estado. Então, essa é uma primeira linha de pesquisa que eu gostaria de mostrar para vocês, de como os estudos que a gente faz no campo da saúde coletiva ou da saúde pública aqui na Universidade de São Paulo e na Faculdade de Medicina, eles têm uma amplitude, mas também um empreendimento de uma aplicação para pensar a melhoria da política de saúde nacional. Então, eu diria que é um privilégio poder liderar, junto com outros pesquisadores, estudos dessa magnitude, sabendo que a gente está aí contribuindo para uma democratização do acesso a essa profilaxia, né, e para enfrentar a epidemia de HIV, que para determinados segmentos da população brasileira, ela continua crescendo, apesar dos avanços que tivemos tido ao longo das 2 últimas décadas no Brasil, e, sobretudo, em termos do tratamento de pessoas que convivem com o HIV. Eu queria comentar com vocês agora estudos numa outra linha de pesquisa, e depois até seria interessante ouvir de vocês, né, o que vocês pensam, como esses estudos poderiam ser também contemplar outras realidades da América Latina e, sobretudo, aí do Peru. Eu tenho, há pelo menos 15 anos também, uma segunda linha de investigação, que é a da hesitação vacinal, ou das pessoas que se negam a tomar vacinas, em contextos do sul global, né? Tenho estudos nacionais em diferentes estados daqui do Brasil, já que a gente tem uma realidade imensa, é um país de dimensão continental, mas também fazendo colaborações internacionais. No caso específico dessa linha de pesquisa, com a África do Sul, com a Universidade de Cape Town. Então, é muito interessante, porque quando eu comecei a fazer estudos nessa linha de pesquisa, o termo hesitação vacinal, ele nem existia na literatura. A gente chamava de não vacinação ou recusa vacinal, já que o termo hesitação vacinal ele foi construído, sobretudo, a partir de 2015, pela OMS, que atualmente destaca o problema da hesitação vacinal como um dos 10 problemas mais graves para a saúde global, em termos do impacto que ela pode ter para diferentes grupos sociais em diversos contextos políticos, culturais e sociais. Queria falar para vocês de um cenário que parece muito contraditório, e queria ouvir de vocês como vocês pensam esse cenário aí no Peru. Essa primeira foto aqui, que tem um boneco, ele aqui no Brasil é chamado de Zé, ou de José, que é um nome muito comum aqui no Brasil, José Gotinha.
por conta da vacina de pólio, usada nos anos 70, a partir dos anos 70, das gotas da vacina de poliomielite. Então, essa é uma primeira foto ainda dos anos 70, acho que dá para perceber pela roupa e pela forma como as pessoas estão vestidas, e é uma referência, então, desde os anos 70, ainda em plena ditadura militar no Brasil, a construção do nosso Programa Nacional de Imunização, que ele teve uma grande repercussão, ele é visto como muito exitoso no Brasil. Ao mesmo tempo, a partir dos anos 2000, os estudos de inquéritos populacionais sobre as coberturas vacinais, sobretudo na infância, vão demonstrando aí uma queda e que vai se acentuar muito, sobretudo a partir de 2020. Para vocês terem uma ideia, atualmente, no nosso calendário vacinal brasileiro, que também é universal e gratuito, e disponível em todas as unidades básicas de saúde no Brasil, nas milhões de salas de vacinação que temos, a gente tem uma queda na confiança da população sobre as vacinas, que também é fruto de um momento histórico muito específico, que foi o momento da pandemia de Covid-19, e toda a infodemia e todas as desinformações, o científico que a gente assistiu, sobretudo nas redes sociais, mas, infelizmente, aqui no Brasil também, a época do governo do Jair Bolsonaro, que também acentuou a desconfiança nas vacinas para a população. Então, o Brasil assiste hoje, e talvez isso possa se reproduzir em alguns outros países da América Latina, essa contradição entre uma certa cultura da imunização, que estava aparentemente muito bem consolidada, porque ela venha sendo trabalhada com muitos critérios científicos, e pelas agências reguladoras, e também pelo Ministério da Saúde, e todas as equipes de saúde pública, mas, ao mesmo tempo, um movimento crescente de desconfiança nas vacinas e nos profissionais de saúde. E mais do que isso, mais do que um movimento de desconfiança nas vacinas, a gente vai assistir aqui no Brasil um movimento de uma ênfase muito maior que as pessoas têm como é que eu posso falar? Nos efeitos colaterais em algumas pessoas das vacinas, ou nos efeitos adversos de algumas vacinas ou de vacinação para algumas pessoas, versus o medo da doença. Eu acredito que a gente aqui no Brasil está vivendo um momento que a gente teve durante 3 décadas um aumento crescente da menção indiscriminada de vacinar, ou seja, as pessoas vacinavam dentro de uma ideia de um padrão de normalidade, que era normal se vacinar. Quando agora, a partir dos anos 2000 e, sobretudo, a partir dos anos 2010, as pessoas passam a questionar sobre as vacinas, e questionar sobre as vacinas, seja em termos da eficácia, do impacto que ela tem no sistema imunológico, as pessoas começam a questionar se de verdade é preciso tomar tantas vacinas, e algumas delas com dose de reforço ou 2 doses de reforço. Também pessoas questionando os altos lucros
das indústrias farmacêuticas. Então, a gente começa a assistir um cenário de uma grande movimentação em termos daquilo que a gente pode dizer de uma desconfiança nas vacinas e na vacinação como uma medida sanitária. Por certo, e os meus estudos também têm um componente histórico importante, eles demonstram que as representações sociais das vacinas, elas, desde o histórico surgimento da primeira vacina, a desconfiança na vacina, ela vai acontecendo desde então. Então, a gente poderia dizer que a vacinação, como um construto social e político, e portanto, relacional e contextualizado na história dos países e na história dos grupos, né, ela sempre vem trazendo aí questionamentos. Eu trago aqui para vocês imagens de jornais ingleses do século XIX, que vão associar a vacina à morte, vão associar a vacina a um monstro, né? Vão associar a vacina como se a gente estivesse inoculando no indivíduo algo que não é natural, algo absolutamente danoso, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar para também não dizer que isso é fruto apenas de um contexto cultural que a gente vivenciou nos últimos 4, 5 anos, que foi o contexto da Covid. A gente precisa olhar para esse fenômeno que tende a crescer como um fenômeno humano, social e histórico. No nosso cenário contemporâneo, eu não sei o quanto isso foi forte, ou tem sido forte em outros países da América Latina, mas, sobretudo, aí no Peru, mas aqui no Brasil, aquilo que a gente se convencionou a chamar de um movimento anti-vacinação contemporâneo, ele resulta do final do século XX, mais precisamente de um artigo desse médico Wakefield, que foi publicado na revista The Lancet em 1998, que buscou associar na composição das vacinas alguns adjuvantes, como o alumínio e o timerosal, com o autismo. Eu não sei se vocês conhecem, isso virou um caso muito emblemático nesse movimento contemporâneo que desconfia das vacinas, porque a partir de 2, 3 anos da publicação desse artigo, a gente começou a assistir surtos de sarampo, sobretudo em países da Europa, como França e Itália, mas também no Japão, no Canadá, em alguns estados dos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Conformando um processo que eu tenho chamado de deteriorização na confiança pública ou na confiança sanitária das vacinas. Então, a partir de 2000... voltando a esse caso emblemático, eu acho muito importante salientar que o impacto que esse artigo teve, não apenas na comunidade científica, mas na comunidade leiga, foi imenso. A partir da desconfiança de que era um estudo fraudado, a própria revista realizou um contra-estudo e fez uma varredura, fez uma grande investigação em todos os procedimentos metodológicos do estudo que foi publicado, mas, hoje em dia, o artigo ele é retratado, ele é retirado
de circulação pela revista, mas só 12 anos depois de sua publicação. Ou seja, é um fato absolutamente importante podermos discutir como as publicações científicas e mesmo as revistas de maior prestígio no cenário internacional, muitas vezes elas podem incorrer em erros severos com impactos importantíssimos na saúde pública global. A OMS vai, com o crescente fenômeno em questão da não vacinação e da desconfiança das vacinas, vai constituir um grupo de experts em 2014 que vai cunhar o termo de hesitação vacinal, se referindo ao atraso na aceitação ou a se vacinar, apesar da disponibilidade de serviços de vacinação. Esse mesmo grupo, a partir do final de 2019, começo de 2020, passa a ser questionado, sobretudo por pesquisadores da América Latina e do continente africano, que mostram que os estudos, tanto epidemiológicos quanto os estudos qualitativos, têm sido realizados a partir de parâmetros do norte global, sobretudo dos Estados Unidos e da União Europeia. A partir disso, e a partir de 2022, é que o grupo que discute esse tema dentro da OMS passa a incorporar importantes pesquisadores do continente africano e da América Latina. Então, passa a ter uma consolidação do conceito como um estado motivacional de conflito, ou seja, de desconfiança ou oposição a ser vacinado, e que isso vai incluir intenções e disposição. Aqui a gente vê nessa figura um contínuo importante entre a aceitação total e a confiança na vacina para a recusa total, com muita convicção em se vacinar. Então, o conceito de hesitação vacinal, ele atinge todo esse contínuo de uma aceitação com certa insegurança até uma recusa total de vacinar, mas também com alguma insegurança. Então, é um conceito que tem sido bem utilizado para diferentes situações, diferentes contextos políticos e diferentes contextos sociais e culturais, né? Eu queria só lembrar para vocês algo que eu acho que é bastante importante e que eu acho que é um fator que deveríamos cada vez mais nos debruçar para analisar em termos de saúde pública, que é a questão da ideologia política. Eu imagino sei que em muitos países da América Latina, assim como nos Estados Unidos, em países europeus e aqui no Brasil, cada vez mais a ideologia política de esquerda ou de direita tem buscado associações com determinados temas. Queria dizer que aqui no Brasil, durante a pior pandemia que vivemos globalmente, de 2020 a 2022, o governo brasileiro tinha um negacionismo importante contra as vacinas e contra a própria gravidade da pandemia de Covid-19, fazendo com que essa governança, essa atitude de governos, né, no papel do Estado, o impacto disso não apenas na desinformação para a população em geral, mas em fazer com que determinados segmentos da população comecem a aderir
a discursos negacionistas, não apenas da vacina, mas da ciência como um todo. Queria mostrar para vocês aqui algumas das publicações que fizemos mais recentemente, a partir do ano de 2021, buscando discutir os nossos achados de 3 projetos financiados que temos sobre esse tema da hesitação vacinal. Finalmente, dizer que os nossos estudos, eles têm sido financiados pelo Conselho Nacional de Pesquisa, daqui do Brasil, que é o CNPq, e também pela Agência Estadual, né, de Apoio à Pesquisa Científica, que é a FAPESP, aqui do estado de São Paulo, que é uma grande agência líder em financiamento de pesquisas para pesquisadores que se situam aqui em São Paulo, mesmo que tenham colaborações com qualquer outro pesquisador do Brasil e da América Latina. Nossos estudos acontecem em São Luís do Maranhão, que fica no nordeste do Brasil, aqui em São Paulo, numa cidade do sul do Brasil, que é Florianópolis, em Santa Catarina, e também na cidade do Cabo, na África do Sul. Toda a minha formação antropológica, buscando olhar, um olhar mais aprofundado para os fenômenos complexos em saúde, tem apontado para a importância da gente reconfigurar nossas questões de pesquisa a partir daquilo que denominamos como os marcadores sociais da diferença. Isto é, gênero, classe social, raça, cor, geração, ou seja, a idade das pessoas, a sexualidade, né, ser portador ou não de alguma deficiência. Então, é muito importante esses fenômenos complexos, seja a hesitação vacinal, seja a prevenção ao HIV, situar como esses marcadores atuam para complexificar os fenômenos em saúde e exigir respostas também complexas. No campo da hesitação vacinal, por exemplo, a gente tem a clara noção de que uma única estratégia comunicacional nunca será suficiente para atingir toda a população que ela deveria atingir. Então, a gente precisa se debruçar, sobretudo num país que tem uma diversidade cultural tão grande, mas também um alto grau de exclusão social. Precisamos nos debruçar sobre quais são as melhores estratégias para que a gente possa fazer chegar a informação correta, né, e, ao mesmo tempo, entender quais são as negações que determinados grupos sociais têm frente às políticas públicas de saúde que são produzidas e ofertadas para a população. Então, eu queria só dizer aqui, muito brevemente, para vocês, que nos nossos estudos, a gente analisa desde as normativas legais dos governos e das sociedades médicas, tanto da África do Sul quanto brasileira. A gente faz mapeamento de grupos e movimentos anti-vacina organizados nos 2 países. A gente estuda a tomada de decisão dos pais ou dos responsáveis pelas crianças sobre as vacinas que estão descritas e ofertadas nos calendários de vacinação pública desses países, e também a gente faz um estudo com gestores e profissionais de saúde, e, sobretudo, médicos, sobre como eles mantêm uma abordagem
sobre o tema da vacina ou da não vacinação com os pais e as mães que levam os filhos para as consultas de pediatra ou para as consultas em saúde geral, né? Aqui também, mais recentemente, temos buscado construir um fluxo de publicações que demonstram a importância de cada vez mais atentar para os aspectos comunicacionais e atentar para os aspectos da politização das vacinas, entendendo aqui a politização das vacinas como algo muito novo, que cresceu, sobretudo, nos últimos 5 anos, que se refere a como as posições ideológicas políticas dos sujeitos têm influenciado suas percepções sobre vacina e sobre outras medidas de saúde pública. Antigamente, aqui no Brasil, historicamente, as intervenções em saúde pública ou as intervenções sanitárias não estavam recobertas, não estavam permeadas por ideologia política, porque era quase que de um acesso público universal. Hoje em dia, cada vez mais aqui no Brasil, a gente assiste a uma polarização política com um impacto muito grande na forma como esses grupos, sejam de direita ou de esquerda, né, vão se relacionar com temas que são de discussão ampla na sociedade, como são as vacinas e as vacinações, né? Então, eu acho que, de uma forma mais geral, seriam esses os tópicos que eu gostaria de trazer para vocês, um pouco para mostrar não apenas a importância que os programas de pós-graduação aqui na faculdade têm, mas, ao mesmo tempo, as pesquisas que temos desenvolvido e, sobretudo, as pesquisas que eu tenho liderado como pesquisadora de um desses programas. Para nós seria uma honra, eu vou até interromper para poder vê-los, o compartilhamento. Para nós da USP, seria uma honra poder estreitar laços com a universidade de vocês, porque esse é um movimento que estamos tentando fazer para diferentes universidades daquilo que chamamos de um sul global. E enfrentar esse desafio da saúde para populações tão diversas como as populações da América Latina e dos nossos países, seria um prazer enorme poder colaborar com vocês ou receber colaborações aqui na Universidade de São Paulo. Então, professor Hector, eu acho que era um pouco esse um breve panorama que eu queria trazer aqui nesse nosso encontro de hoje. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias por tu presentación. Por supuesto, te comparto que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene un Instituto de Medicina Tropical. Ese Instituto de Medicina Tropical data ya de mediados del siglo XX. Tiene pues una relación muy fuerte con Estados Unidos y, por supuesto, ¿no?, el tema que tú tratas se desarrolla desde este Instituto de Medicina Tropical, ¿no? Professor Hector, se depois, por e-mail, o senhor pudesse me colocar em contato com pesquisadores desse Instituto de Medicina Tropical da universidade, seria um prazer enorme. Por supuesto, y pienso que tú conoces Lima. Sim, conheço. Bueno, será una oportunidad el próximo año para que puedas visitar la universidad según tu disponibilidad de tiempo. Entonces, sí, por correo te comparto, ¿no?, el website,
del instituto, ¿no? Y las referencias indicadas. Lucero. Sí, bueno, yo tengo una pregunta que es acerca de que, bueno, hemos visto cómo se desarrolla este fenómeno, pero en general, según lo que usted ha podido estudiar, ¿qué apoyo, cómo se puede actuar para que esta duda, el vacunarse, vaccine hesitation, deje de ocurrir? O sea, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad cambiar esto, ¿no? Porque al final lo que importa es la prevención, ¿no? Es el rol clave para una salud integral. Sim, muito boa pergunta, Lucero. Por isso que estamos investindo agora numa discussão sobre comunicação. Eu acredito, a partir da realidade brasileira que eu conheço porque estudo, e um pouco também dos estudos que são feitos, sobretudo na Europa, que eu acho que a saúde pública falhou ao simplesmente indicar a vacina. Ao longo de várias décadas, a mera indicação da vacina fez com que as pessoas que foram nascendo depois, as gerações seguintes, não vissem mais as doenças. Muitos dos nossos médicos recém-formados aqui no Brasil, né, nunca viram nos seus consultórios ou nos hospitais um caso de poliomielite grave, né, porque a doença já foi erradicada, assim como a varíola, que foi erradicada. Então, ao longo de gerações, as pessoas foram perdendo o temor da doença e passaram a começar a questionar o temor dos efeitos colaterais da própria vacina. Então, eu faço uma brincadeira de que hoje a população tem mais medo daquilo que ela enxerga, que às vezes um único caso em 10 mil de um efeito colateral de uma vacina, e aí ganha popularidade, e a gente não vê mais a doença, porque a gente ainda está em taxas de cobertura vacinal elevada, fazendo com que os vírus não circulem na população, né? Então, eu acho que os governos, a saúde pública, investir em comunicação é altamente recomendável. Só que a comunicação não é única para todos. Ela tem que ter especificidades para determinados grupos sociais. O grupo das mães, o grupo dos homens trabalhadores, né? O grupo dos jovens, dos próprios jovens que buscam os serviços de saúde, a comunicação para profissionais de saúde poder instruir melhor e discutir com os pais sobre o porquê da necessidade de vacinação. Então, eu acho que trabalhar a cultura de uma comunicação que não seja única, mas que seja segmentada, é extremamente importante. Obrigada por su respuesta. Muchas gracias. Invito, por favor, a los asistentes a que hagan sus preguntas. Tenemos aquí a una experta en el tema y pues aprovechen el caso y, por favor, pueden prender el micro o dejarme las preguntas en el chat y yo se las comunico. Marcia, has hecho referencia a la relación con Cape Town University. El director del Instituto de Estudios del Agua participó en el seminario que desarrollamos. Esta relación entre Sudáfrica y Brasil, Cape Town y Sao Paulo, tienen alumnos brasileños en Cape Town, tienen alumnos sudafricanos en Sao Paulo. ¿Cómo se da esta relación, además de la investigación con el sur global y Sao Paulo?
Temos tentado construir essa colaboração. Atualmente, temos 2 alunos fazendo o estágio doutoral, que aqui no Brasil chamamos de estágio sanduíche, que é passar de 6 meses a 1 ano com um supervisor da universidade que recebe eles, com bolsa de um programa nacional de internacionalização. E no ano passado, recebemos por 6 meses 3 alunos, 2 de doutorado e 1 de pós-doutorado, num período também de 6 meses aqui no Brasil. Mas esses alunos que fizeram esse intercâmbio foram dentro de pesquisas que eu participo. Essa pesquisa que eu comentei aqui com vocês e uma outra que é um convênio daqui da Faculdade de Medicina com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, aqui também da Universidade de São Paulo, que é uma faculdade assim muito, muito importante e muito volumosa em termos de alunos. Adelante, Abelardo, puede hacer su pregunta. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. También saludo a la expositora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué está haciendo la universidad brasileña con relación a la contaminación, principalmente a la contaminación del elemento líquido, el agua? Muchas gracias. Desculpe, senhor Abelardo, a contaminação sobre o quê? Del agua. Contaminação de água. Então, tem muitos estudos aqui na Universidade de São Paulo, mas dos quais eu não participo. Eu tenho um outro projeto de pesquisa que eu não citei aqui. Eu faço um estudo no norte do país, participo de um estudo na Amazônia, numa região de garimpos que fazem a extração de ouro e que usam, porque é muito comum, né, essa exploração do ouro na Amazônia, e lá, apesar do estudo ser um estudo sobre malária, HIV, mas a gente tem pesquisadores fazendo estudos sobre a contaminação de mercúrio no solo e nas águas de importantes afluentes dos rios da Amazônia. Então, a gente tem aqui, na Faculdade de Medicina, esses estudos da contaminação da água por mercúrio, mas também a gente tem aqui um instituto que trabalha muito sobre as questões ambientais, e especificamente as crises climáticas, e dentre elas, aquelas que envolvem a água. Até porque, em muitas dessas crises climáticas aqui no Brasil, envolvem enchentes e, no contexto das enchentes, a contaminação de reservatórios de água potável das famílias. Então, tem sido uma preocupação de alguns grupos aqui da universidade. Se o senhor quiser, eu posso depois ver o contato deles e passar para o senhor. Gracias. Marcia, tú diriges el Departamento de Medicina Preventiva. Tenemos en el siglo XXI una nueva relación entre sociedad y salud. Vemos en el siglo XXI que la información en las redes, en la internet, es muy grande, información sobre conductas que buscan, ¿no?, desarrollar la salud en la persona, pero que a veces son contraproducentes. Uno piensa en toda esta cultura sobre la nutrición, sobre la alimentación. Entonces, ¿cómo tu departamento, Medicina Preventiva, estudia
trata el tema de la relación entre sociedad y salud en el siglo XXI? Excelente pergunta, professor Hector. Aqui no departamento temos várias linhas de pesquisa. Eu poderia dizer que temos 13 linhas de pesquisa no Departamento de Medicina Preventiva. Uma dessas linhas de pesquisa é de nutrição e alimentação. Temos aqui um grupo de referência que é um dos mais citados mundialmente dos seus estudos sobre alimentos ultraprocessados. E dentro desses estudos, eles têm investigações de como, inclusive, as grandes empresas de alimentos ultraprocessados se utilizam de redes sociais e de estratégias de mídia para poder promover a ideia de que esses alimentos ultraprocessados também fazem bem à saúde, né? Então, a professora Renata Levi, aqui da faculdade, do meu departamento, junto com outros professores de uma outra faculdade, que é a Faculdade de Saúde Pública, tem vários estudos sobre isso. Eu diria também que a gente tem muitas pessoas aqui na Faculdade de Medicina fazendo estudo ou buscando aprimorar aquilo que a gente chama de telemedicina, que é as consultas online e a relação do paciente com as redes sociais e a relação do paciente com as mídias, né, muitas vezes influenciando em autodiagnósticos, e como esses autodiagnósticos são muito prejudiciais para a saúde das pessoas, né? Então, cada vez mais é bastante importante que a gente possa, em diferentes objetos de pesquisa que temos, seja o meu das medicações preventivas para o HIV, das vacinas, da alimentação, né? Estudos sobre jovens e outras modalidades de prevenção, se debruçar sobre o impacto das redes sociais nessa relação entre a desinformação, o negacionismo, mas mesmo quando as pessoas buscam a verdade, a confiabilidade da informação, né? Porque eu posso estar bem intencionada em buscar a verdade, mas a minha interpretação, a minha autointerpretação de diagnóstico de saúde não, assim, nunca superará, né? Aliás, nem pode ser utilizada, porque ela precisa da mediação de um profissional de saúde. Então, eu acho que essa relação entre uma medicina que saiu da sua torre de marfim e que foi popularizada, ela traz para dentro da medicina o desafio de enfrentar esses dilemas do que é a popularização dos diagnósticos e dos tratamentos médicos. Marcia, es muy importante en el siglo XXI cuidar a la población. Brasil tiene una gran tradición en cirugía estética. Esta relación entre la belleza, la juventud, la mujer, la belleza, la cirugía estética, ¿cómo ha cambiado en el siglo XXI en Brasil y en Sao Paulo? O Brasil, desde o final do século XX e mesmo no início do século XXI, ele é reconhecido mundialmente como um país das cirurgias plásticas, né, das cirurgias de embelezamento das mulheres, fazendo com que o Brasil seja, já foi mais, hoje é menos, mas seja um país de atração de um turismo de mulheres com alta renda que vêm para o Brasil para fazer procedimentos estéticos, né?
Eu acho que isso continua, é um fenômeno bastante delicado, e é um fenômeno que a gente precisa, o tempo todo, estar consciente. Recentemente, aqui no Brasil, eu não sei como está aí em outros países e aí no Peru, pessoas formadas em odontologia que tratam dessas questões de face, também são autorizadas a realizar procedimentos estéticos. E aqui no Brasil isso tem gerado uma grande preocupação por conta não só da má formação de profissionais realizando esses tipos de procedimentos, como também de uma banalização de que procedimentos estéticos não trazem danos ou não trazem riscos à saúde. A gente aqui no Brasil assiste quase que mortes diárias de pessoas que se submetem em condições não adequadas a procedimentos estéticos. É realmente uma grande preocupação. Marcia, disculpa, en cuanto a medicina preventiva, tenemos ahora últimamente algo que está apareciendo en todos los países, que es la resistencia a los antibióticos. ¿Y cómo lo están tomando el tema por allá en la universidad? A resistência a antibióticos vem sendo uma grande questão global, né, de saúde pública. E eu acho que eu não conheço particularmente aqui muitos pesquisadores, mas eu conheço uma professora, que é a professora Silvia Figueiredo, aqui da Faculdade de Medicina, do Departamento de Moléstias Infecciosas, do Departamento de Doenças Infecciosas, que trabalha exatamente as resistências a estes antibióticos, né? E o risco disso nos ambientes hospitalares, né? Então, sobretudo para as pessoas que estão internadas e com baixa imunidade. Se alguém de vocês tiver interesse, eu também posso passar o contato da professora Silvia Figueiredo, que trabalha com pesquisas nessa área. Sí, por favor, si nos puede pasar el contacto, estaría muy agradecido. Às vezes é bom, porque como eu sou a coordenadora de, sei lá, não a coordenadora direta, mas conheço esses 25 programas de pós-graduação, eu posso ajudar, se vocês quiserem, a fazer o contato de vocês com determinados grupos de pesquisa e professores aqui dentro da Faculdade de Medicina. É uma sorte, porque assim, são muitos docentes e muitos grupos de pesquisa. A gente, na pós-graduação, aqui tem cerca de 600 orientadores de doutorado, mas alguns deles, uma boa parte deles eu conheço. Me parece genial como además tienen equipos multidisciplinares, están muy bien conectados, entonces seguir trabajando así, pues siempre también mejorar, ¿no? Constantemente. Bueno, quería saber si alguno tenía otra pregunta, quiere dejar alguna duda tal vez en los comentarios, algún comentario. Si no fuera así, entonces ya muchas gracias por compartirnos todo su conocimiento, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y pues esperamos futuras comunicaciones. Lucero, ¿puedes tomar una captura de imagen, por favor? Todos sí, pueden prender su cámara, por favor. Por favor, todos podrían encender la cámara para tomar una captura. A ver, por favor, todos encendamos las cámaras, por favor. Es una foto súper rápida. Hola. Y, a ver, ¿seguimos? ¿Alguien más desea encender su cámara? A ver. Y
Ya están aquí, ya están las capturas. Muitíssimas graças a todos. Peço desculpa pelo português, de não poder falar espanhol tão fluente, e espero poder conhecer vocês, quem sabe no próximo ano, e fazer uma visita institucional à universidade de vocês. Será um enorme prazer. Muchas gracias. La despedimos entre aplausos. Sí, todos. Muchas E gracias. peço que o professor Hector, para quem necessitar, possa compartilhar o meu correio eletrônico, meu e-mail, para que quem quiser possa entrar em contato comigo. Amigos, amigas, si pueden ver el chat, en el chat se ubica el website de la Facultad de Medicina, que tiene más de 100 años de fundación, así como del Departamento de Medicina Preventiva y del área de investigación de la Facultad de Medicina. Si pueden revisar el chat. Por supuesto, Marcia, estamos atentos a tu visita a Lima según tu disponibilidad de tiempo. Tenemos pues en febrero este grupo de alumnos de Sao Paulo. Sí, por supuesto, esperamos que sea posible tu visita. Muito obrigada, pessoal. Ficaremos em contato. Abraços. Ever, por favor, Daniel, por favor, el link de asistencia. Daniel, por favor, el link de asistencia. Por favor, revisen el chat. Ahí está el link de asistencia para completar su asistencia. Si pueden llenar el link de asistencia. Muchas gracias.